no site, certo? Beleza, show de bola. Bom, então, tá gravando aqui a nossa aula, demorei para botar para gravar, só recapitulando, para que vocês não percam, né, quando vocês forem assistir ela de novo, caso vocês queiram assistir essa aula de novo. O que foi que a gente falou até agora? A gente viu aquele nosso vídeo que tem uma visão geral do processo de representação de quantidades, né? Como os números surgiram, como as quantificações foram representadas ao longo da história, né? Uma vez que a gente terminou o vídeo, a gente começou com nossa apresentação de slides, e aqui a gente está vendo qual é o objetivo, né? Para que é que a gente precisa trabalhar com sistemas de numeração. E a primeira coisa que a gente viu é que sistemas de numeração, no fim das contas, eles são uma ferramenta para que a gente possa representar quantidades. No fim das contas, é isso que a gente está tentando representar, quantidades. Qual é a outra coisa que é importante que a gente tenha em mente? É que a quantidade, ela não muda quando a gente muda de um sistema de representação. Então, se eu tenho uma caneta, essa caneta ela vai continuar sendo uma quantidade unitária se a gente estiver avaliando em binário, se a gente estiver avaliando em decimal, se a gente estiver avaliando em hexadecimal, ou em qualquer sistema de numeração que a gente escolha utilizar. Essa quantidade vai permanecer inalterada. Isso é uma das coisas extremamente importantes para os sistemas de numeração. E isso é o que vai fomentar o processo de mudança de um sistema de numeração para outro. O fato da quantidade não mudar permite com que a gente mude de um sistema de numeração para outro sem ter nenhum prejuízo, certo? Bom, a quantidade de algarismos disponíveis em um dado sistema de numeração é o que a gente chama de base. Então, quando eu digo assim, eu estou trabalhando no sistema de numeração decimal, por que é que o sistema de numeração decimal é representado pelo que a gente chama de base 10? Né? Não é pelo nome decimal, né? Na verdade, o nome decimal surgiu depois, né? Mas por que é que o sistema de numeração decimal é dito como um sistema de numeração de base 10? Porque nós utilizamos 10 símbolos para representar esse sistema. Então, quando eu venho aqui e falo, né, do sistema de numeração decimal, e eu digo que o sistema de numeração decimal tem o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e pronto, né? Eu estou falando que com esses 10 símbolos eu consigo representar qualquer quantidade dentro desse sistema, do sistema de numeração decimal. Isso é um defeito danado. Bom, e aí a gente pergunta, não, mas o 10, né? No fim das contas, o decimal não quer dizer que a gente tem 10 símbolos, essa quantidade 10, por que é que ela não está aqui? Porque não é de 1 a 10. Perceba que quando eu falo 10, eu já estou utilizando 2 símbolos dessa representação. Eu já estou utilizando o 1 e o 0. E além do mais, eu estou utilizando esses 2 símbolos levando em consideração o que a gente chama de notação posicional. Então, a gente só precisa desses 10 símbolos para representar qualquer quantidade. E isso vai acontecer, se vocês observarem, para qualquer base numérica que a gente trabalhar. A gente vai ver alguns exemplos em relação a isso. Perfeito, Daniel, você já achou aí o vídeo. Ótimo. Bom, a representação, né, mais empregada é a representação que trabalha com essa notação posicional. Então, se a gente está trabalhando com esse conjunto de números, a depender de como a gente arranja esse conjunto de números, né, ou esses símbolos, percebam, né, eu vou falar muito aqui, número e símbolo. Número e símbolo. Na verdade, eu falo número em símbolo porque eu me confundo. Na prática, quando eu estiver falando do caractere,
O ideal é que vocês entendam símbolo, né? Eu falo símbolo. Quando eu falo número, eu estou querendo falar de uma quantidade. Então, qualquer número pode ser representado por um conjunto de símbolos. E aí, a depender como eu arranjo esses símbolos, o número que vai ser representado muda. Como assim? Se eu pegar aqui e colocar 7 e 5, um do lado do outro, isso aqui representa uma quantidade. Mas se eu colocar 5 e 7, a quantidade que esses símbolos representam é outra. Então, aqui eu tenho um número, aqui eu tenho outro. Pode parecer óbvio, mas vocês vão perceber quando a gente muda de sistema de numeração que essa representação aqui, essa mudança aqui, ela é uma mudança que também acontece em outros sistemas de numeração, né? E essa mudança, obviamente, vai influenciar na quantidade que aqueles símbolos estão representando. Bom, esse 3 aqui sumiu, esse 3 aqui deveria estar... Opa, ó, caiu, isso aqui tudinho. Ah, pronto, ó. Esse 3 que está aqui, deveria ser aqui, ó, 500. Aqui deveria estar 70. E aqui deveria estar 3. Pronto. O que é a notação posicional, né? O valor atribuído a um símbolo, ele depende da posição em que se encontra naquele conjunto de símbolos que a gente está vendo. Então, a quantidade que aqueles símbolos vai representar depende da posição na qual o símbolo se encontra. Então, quando eu chego aqui e digo, ó, aqui é 700, aqui é 30, e aqui é 5. Tentar corrigir isso aqui para deixar o slide bem direitinho lá na página do SIGA. Então, se eu tenho o número lá, ó, 735, né? Se eu tenho esse valor, 735, esse valor, ele só representa a quantidade 735, porque ele está organizado dessa forma. Se ele tivesse organizado de uma forma diferente, ele iria representar uma quantidade diferente. E isso só acontece por quê? Porque do sistema de numeração que a gente aprendeu e que a gente está utilizando, cada posição naquele número, ele representa uma potência da base. Então, se o número está na primeira posição, ele representa um valor que está multiplicando a base elevada a zero. A potência da base. Essa posição aqui é a posição 0. Essa posição aqui é a posição na qual a potência da base está com índice 1, já que ele é a posição 1. Essa é a posição 0, essa é a posição 1. Nessa posição aqui, a potência da base tem índice 2. Então, quando a gente faz uma operação somando essas três quantidades, o que a gente vai ter é esse valor. E esse valor só é esse valor, né? Só é essa quantidade, porque esses números, esses símbolos, eles estão posicionados nesse local especificamente. Se a gente mudar esses símbolos de local, eles vão representar uma outra quantidade. No caso do sistema romano, né, o valor do símbolo, ele não era alterado quando a gente mudava a posição. Novamente aqui o bicho. Eita, aqui eu não vou conseguir alterar, não. Vou deixar alterado na versão final. Então, aqui a gente tinha, né, o nosso X, X, I. Esse X, X, I, ele representava, né, cada símbolo desse aqui, ele tem uma representação de quantidade. E essa representação de quantidade não muda de acordo com a posição que ele está. Apesar de que esse número, o número como um todo, né, ele vai ser alterado. Então, que número a gente tem aqui? Aqui a gente tem 10, 10 e 1.
Então, aqui, esse conjunto, né, de símbolos representa 21. Aqui a gente está utilizando o mesmo conjunto de símbolos. Mas perceba, o fato... Aqui a gente tem, né, ó, posição 0, posição 1, posição 2. Aqui o 1 está na posição 0. Aqui o 1 está na posição 1. O fato dele estar na posição 1 não quer dizer que ele é uma potência de 10. Por quê? Porque nessa notação a gente não tem uma notação posicional, a gente tem uma notação não posicional. Esse número aqui continua representando a quantidade 1. Ele não vai estar representando a quantidade 10 por causa da representação posicional. Então, nesse caso aqui, o número que está sendo representado, apesar da gente ter aqui 10, 1 e 10, isso aqui é 19. Perceba que a quantidade que o símbolo representa numa notação posicional muda de acordo com a posição que ele está. Numa notação posicional. Numa notação não posicional, isso não acontece. Bom, num sistema de numeração, existem algumas características básicas, como um sistema de numeração, ele normalmente é representado pelo que nós chamamos de código. Isso, em informática, acontece muito. Então, cada tecla que a gente pressiona no nosso computador, ela está associada a um código. Que código é esse? É um valor. É o valor que o computador recebe, o processador recebe, e identifica esse valor como sendo o valor de uma tecla. A operação básica que a gente faz em qualquer sistema de numeração é a operação que a gente chama de contagem. No fim das contas, a gente quer fazer isso, né? Realizar operações com números para definir quantificações, para contar alguma coisa. O grupo com um determinado número de objetos, né? Se a gente pegar todos os símbolos que representam aquele sistema de numeração lá, a gente vai estar trabalhando com o que nós chamamos de base. A base de um sistema de numeração é representada por todos os símbolos que a gente usa naquele sistema. Então, ó, nos sistemas de numeração, o que é a contagem, né? A contagem como... Opa, faltou alguns símbolos aqui. Vou olhar depois na apresentação e vou deixar os símbolos como um todo. Aqui a gente tinha um bocado de bolinhas separados para representar o que a gente chama, né, de contagem. Então, no sistema de numeração decimal, a gente vai ter sempre uma quantidade 10 quando a gente conseguir juntar um bloco com 10 unidades. Então, a gente pode dizer que a gente tem uma quantidade 10, que é representada pelo esse conjunto de símbolos aqui, quando nós tivermos um conjunto com 10 unidades. Parece simples, e é. Sempre que a gente quiser representar, né, uma quantidade igual à base, ou que represente a base, a gente vai precisar de 10 unidades. E isso vai para qualquer extrapolação, né? Se a gente quiser 100 unidades, a gente vai ter, se a gente tiver um número, a quantidade 100, a gente pode representar a quantidade 100 por 100 unidades ou por 10 unidades de 10. Então, imagine que são caixinhas que a gente está preenchendo, né? A gente preenche uma caixinha, quando a gente preencher uma caixinha que tem 10 unidades, a gente tem um pacote de 10. Quando a gente preencher, né, 10 pacotes de 10, a gente tem uma caixa grande, que é uma caixa de 100, e assim por diante. Então, a depender do sistema de numeração, né, a gente vai ter também uma quantidade reduzida de símbolos. Uma quantidade, não reduzida, mas uma quantidade de símbolos que vai ser utilizado para aquela representação. Então, a gente vai sempre trabalhar com símbolos aqui, que são os símbolos conhecidos da gente. O que são os símbolos conhecidos da gente? Quando eu falo numa base binária, eu podia utilizar quaisquer dois símbolos para representar essa base. Eu podia dizer que a minha base binária é representada por quadrado
e estrela. Pronto. Minha base binária é representada por esses dois símbolos. É claro que, a depender da conveniência, né, a depender da simplicidade de produzir esses símbolos, a gente vai escrever com uma fluidez muito melhor. Então, a gente vai trabalhar sempre com símbolos conhecidos. Vocês vão perceber que quando eu digo assim, eu estou com valores binários, a gente já associa esses valores binários a 0 e 1. Só que o computador, no fim das contas, o computador, ele entende o que é o símbolo 0 ou o símbolo 1, né? Sendo bem pragmático, se a gente estiver falando de sistemas computacionais, o computador entende o que é o símbolo 0 ou o símbolo 1? Não. Resposta: não. Não entende, não. No fim das contas, o computador entende o que é um nível lógico. Quando a gente fala de 0 ou quando a gente fala de 1, a gente só está dando representações ao que são níveis lógicos. O computador, ele vai entender o que é presença ou ausência de tensão. Quando a gente está falando de hardware, né? Quando a gente está falando de chip, no fim das contas, ele só vai entender se tem tensão ou se não tem tensão. Se é 0 volt ou se é 5 volts. Se a gente estiver trabalhando num padrão TTL, se a gente estiver trabalhando em outros padrões, se tem 0 volt ou se tem 3.3 volts, se tem 0 volt ou se tem 1.2 volts, e assim por diante. Né? Então, o computador, ele não entende o que é símbolo, ele entende o que é nível, e pronto. Esses símbolos que a gente utiliza são, assim, eu não vou dizer que é um mero formalismo, mas eles são formas de que nós, humanos, possamos entender ou possamos definir o funcionamento de um sistema baseado numa lógica binária. Então, mantendo esses símbolos que a gente conhece, que vão do 0 ao 9, dado que são os símbolos mais comuns do nosso uso, que a gente aprendeu desde criança, a gente vai extrapolar o uso desses símbolos para outros sistemas, certo? Então, se eu estou falando do sistema binário, eu estou trabalhando com apenas dois símbolos. Os símbolos que a gente vai utilizar para representar eles são 0 e 1. Esse 0 e 1, eles vão ser responsáveis por representar qualquer quantidade no sistema binário. Do mesmo jeito que os símbolos que vão de 0 a 9 representam qualquer quantidade no sistema de numeração decimal. Além desses dois sistemas de numeração aqui, que a gente vai ver muito, né, ao longo dessa disciplina, binário e decimal, existem vários outros sistemas de numeração que também são comuns. Outro sistema de numeração que também é muito utilizado em sistemas computacionais é o sistema de numeração hexadecimal, que é a base 16. Vocês vão ver, principalmente quando a gente estiver trabalhando com quantidades maiores, que representar no mundo binário e não é uma coisa conveniente. Não vale a pena necessariamente a gente colocar 16 símbolos para representar uma dada quantidade. Porque perceba que quando eu estou falando de um sistema computacional, vocês vão ver um pouquinho mais na frente que cada posição na representação de um número binário, ele tem um nome particular. Eu estou representando um número binário. Certo. Num sistema computacional, uma das coisas que a gente mais precisa lidar é com uma limitação que o sistema computacional tem. Todo sistema computacional tem essa limitação, né? Na verdade, essa limitação é o que faz o sistema computacional ser o que ele é hoje. Alguém tem noção qual é a limitação que um sistema computacional tem e que é que nem dinheiro na carteira? Eu associo essa limitação do sistema computacional a dinheiro na carteira. Alguém tem noção aí que limitação é essa? Sei não, professor. Essa é complicada, né? Bom, quando a gente tem dinheiro na carteira, o que é que normalmente acontece? A gente gasta, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais você gasta.
né? Isso é uma coisa comum, né? Se o cara tem dinheiro, esse dinheiro desaparece. É impressionante. Quanto maior a quantidade de dinheiro que você tem, mais você gasta. A mesma coisa do sistema computacional. A maior limitação que um sistema computacional tem é memória. Memória é a limitação que qualquer sistema computacional tem e que quanto mais memória você tem, mais memória você usa, né? É que nem espaço no HD. Cara, eu me lembro como se fosse hoje. O primeiro computador que eu usei, que eu tive, que eu usei não, que eu tive. O primeiro computador que eu tive foi um notebook que eu ganhei. Ele era um notebook de 1900 e... Ixi, Maria, quando eu falo 1900, tem gente aí que chega a se treme, né? Diz, ixi, Maria, 1900 foi quando eu nasci, década de 90. Ou não, né? Pode ter gente aí... Na verdade, eu acho que tem gente aí que já é da década de 2000, né? Que já é dos anos 2000. Então, o primeiro computador que eu usei, ele era de 1998, se eu não me engano. 96. Foi 98. Por aí, nessa faixa. Não quer dizer que eu usei em 98. Eu vim usar ele em 2003, início de 2003. Não, foi 2002 ainda. Em 2002, eu ganhei esse notebook. Era um notebook da IBM, na antiga IBM, né? Era um ThinkPad. Hoje em dia, essa linha ThinkPad, a IBM foi comprada pela Lenovo, né? E hoje em dia, a Lenovo é quem produz essa linha de notebooks ThinkPad. É uma linha de notebooks, assim, fantástica. Quando era na época da IBM, melhor ainda. Era um computador super robusto. Era um tipo de computador diferenciado. Era aquela coisa, você precisava de robustez, podia comprar um notebook ThinkPad, que esse notebook era o notebook robusto para ser utilizado. Aí você diz assim, como assim robustez? Bom, em 2014 teve a RoboCup, aqui em João Pessoa. Não sei se alguns tiveram a oportunidade de participar, mas durante a RoboCup, né, a gente tinha competições de futebol de robôs. E aí era interessante, né? Os robôs, a classe que era de robôs maiores, né? Que eram robôs grandes. O que é que o cara fazia? O cara fazia a programação do robô no computador, no ThinkPad, e aí ele pegava aquele computador, chegava lá no robô, pegava um cabinho assim, conectava no robô, fechava o computador e colocava assim, tipo numa mochila nas costas do robô. Só que aquele robô ali tava lá, ó, batendo um no outro, né? Com a moléstia. E o notebook aguentava, assim, tranquilo e calmo. Isso é a noção de robustez, né, para um notebook. Se você fizer isso em qualquer notebook, meu amigo, ele não aguenta uma porrada, né? Só com a trepidação, né, do notebook no campo, ele andando assim, se o campo for um pouquinho desregular, o computador para. Aí você diz assim, para por quê? Bom, hoje em dia a gente tem sistemas de segurança nos HDs. O HD é uma coisa muito sensível. Então, tipo, existem HDs que já tem um acelerômetro e ele chama o drop alguma coisa. É um sistema de segurança que se aquele computador, ele detectar uma variação de aceleração acima de um certo limite, se o HD fizer isso aí, ele automaticamente desliga o HD para que serve isso aí? Para prevenir do computador cair com o HD ligado. Porque se ele cair com o HD ligado, o HD está lá funcionando, rodando, né? E tem uma agulha, se for um HD mecânico, obviamente, e tem uma agulha que está pegando esses dados no HD. Se o HD cai, se o computador cai com o HD funcionando, essa agulha pode bater no disco, deixar um arranhão lá e você perde o HD. Então, isso é um mecanismo de segurança que alguns HDs têm para que você não perca os dados, né? Você não perder essa informação. Então, tipo, você está usando... Se você pega um computador comum e bota num robô desse, o robô está lá... Ele para, ele não funciona. Por quê? Por causa de alguns mecanismos de segurança, porque eles são muito, digamos assim, pouco robustos. A linha ThinkPad não tinha isso. Eles eram robustos o suficiente para esse tipo de coisa. Então, o primeiro computador que eu tive foi um ThinkPad antigão. Para vocês terem noção, o HD desse ThinkPad que eu tinha era de 340 mega. Ele tinha excepcionais 8 megabytes de memória RAM.
Então, assim, para vocês terem noção, né, do quão antigo ele era, esse computador. E foi o computador que eu utilizei no início do curso de engenharia elétrica. Minha primeira, nos primeiros semestres, quando eu paguei, na época, era introdução à programação, era a disciplina que a gente tinha. Esse computador foi o computador que me serviu para cursar introdução à programação, técnicas de programação. Ele me serviu até o quarto período, eu acho, de engenharia elétrica. Passei 2 anos usando esse computador, né? Tudo com disquete, era aquela coisa assim. E aí você pensa, né? Pô, por que você está falando esse negócio de memória? Por que memória, quanto mais tem, mais você precisa? Porque quando eu evoluí desse computador para outro, né? Tudo que eu precisava fazer com um disquete que só cabe 1.44 mega. Hoje em dia, você escreve um arquivo no Word e quando você olha dá 1.44 mega. Basta você colocar uma figura dentro dele. Então, tipo, qualquer coisa que eu fazia, eu transportava em disquetes. E aquilo para mim era suficiente. Tudo que eu precisava, música, é claro, né? Cada disquete era uma música. Eu levava uma música por disquete, né? Mas tudo que eu precisava fazer, aquela quantidade de memória era suficiente. Até eu comprar o meu primeiro desktop. Quando eu comprei meu primeiro desktop, aí eu me lembro que eu fui comprar um HD e tinha a opção, né? Qual é o tamanho do HD que você vai comprar? Aí tinha a opção de comprar um HD de 10 GB. Caramba, se eu comprar esse HD de 10 GB, isso vai ser assim... Eu vou morrer e não vou ocupar esses 10 GB. Aí você pensa, né? Caramba, como era inocente o professor Maurício naquela época. Realmente, né? Naquela época, 10 GB para mim era o mundo. Até eu começar a usar 10 GB. Depois que eu comecei a usar 10 GB, eu vi que 10 GB não dava para nada, né? Com o evoluir das coisas, 10 GB foi-se embora, assim, ligeiro. Ligeiro demais. Hoje em dia, você não compra um celular que tenha 10 GB de espaço, né? Você olha assim, o meu celular hoje em dia tem 64 GB de espaço, eu vou olhar e eu fico lutando assim, sim, semana não, para deletar coisas, para liberar espaço, porque 64 GB está mais do que obsoleto, né? Você compra um computador hoje em dia você compra um computador com um SSD de 256 GB e você já sabe que esse SSD de 256 GB não dá para nada. Você tem que ter outro HD no computador para guardar os dados. Então, é que nem espaço na memória. Então, quando a gente fala, não, o sistema computacional trabalha com um binário, massa. Quando a gente está falando de um número binário, a gente tem uma limitação. Que limitação é essa? Memória. A quantidade de, né, valores, né, cada um desses símbolos aqui, no mundo binário, cada um desses símbolos vai representar um dado valor. Quando a gente juntar, qual é o tamanho máximo de símbolos desse aqui que eu vou conseguir colocar um do lado do outro. Então, tipo, se eu quiser representar uma quantidade em binário, qual é a quantidade máxima de símbolos que eu vou utilizar? Pronto. Isso é o que limita o tamanho, o espaço que a gente tem no nosso sistema computacional. Então, quando a gente pega um sistema computacional aí, a gente vai ter registradores, que são os espaços onde você pode guardar informação. Nos primórdios, os registradores eram de 4 bits. O que é bit? Bit é o menor espaço de memória, né? É o menor valor que você pode guardar. O bit ele pode ser 1 ou 0. Então, quando a gente pega lá um conjunto de bits, a gente pode representar uma certa quantificação. Só que se você estiver trabalhando com um conjunto muito grande, a gente vai ter lá, ó, vários bits um do ladinho do outro. Então, para simplificar essa representação, os sistemas computacionais hoje em dia trabalham muito com a base que a gente chama de hexadecimal, que tem, né, base 16. Só que, como é que a gente representa 16 símbolos? Porque a base decimal vai de 0 a 9. Que símbolos eu vou colocar para chegar em 15? Né? Já que o hexadecimal é base 16. Se é base 16, eu tenho sempre que ter o 0, que representa a quantidade nula, e a maior quantidade que eu vou conseguir representar com um único símbolo é a quantidade 15. Do mesmo jeito da base decimal. O maior número que eu consigo representar com um único símbolo é 9. Se eu quiser representar a quantidade que a base tem, 10, eu vou precisar de 2 símbolos.
Então, quando a gente tem uma quantidade de bits muito grande, faz sentido a gente juntar esses bits. E aí, isso pode ser feito utilizando a nossa base hexadecimal. E os símbolos que a gente utiliza para representar quantidades acima do valor 9, isso já foi introduzido aqui no duodecimal, que é quando a gente trabalha com base 12. Se vocês observarem, a gente colocou uma letrinha para representar A e B. A representa a quantidade 10, B representa a quantidade 11. Do mesmo jeito aqui no hexadecimal, A representa a quantidade 10, B representa 11, C 12, D 13, E 14 e F 15. Então, esses símbolos, eles vão representar quantidades que estão acima do valor, né, que pode ser representado com o símbolo 9, que é o último símbolo que a gente conhece da base decimal, certo? Bom, os padrões de representação. Como é que a gente sabe, né? Porque, ó, percebam, aqui a gente tem diferentes bases. Como é, se eu chegar aqui hoje para vocês e disser que quantidade é essa? Né? Que quantidade é essa? O que é que vocês vão responder quando eu chegar com esse número e perguntar para vocês que quantidade é essa? Primeira coisa que vocês têm que me perguntar, em que base esse número está? Porque, percebam, eu tenho 1, 2, 3 no octal, eu tenho 1, 2, 3 no decimal, eu tenho 1, 2, 3 no duodecimal, eu tenho 1, 2, 3 no hexadecimal. Então, essa quantidade aqui pode representar, esse número aqui pode representar diferentes quantidades. Por quê? Porque eu tenho diferentes bases que trabalham com esses mesmos símbolos. Como é que eu faço para identificar em que base eu estou trabalhando? Bom, para representar em que base eu estou trabalhando, existem diferentes formas. As formas mais simples são colocar a letra que representa a base logo depois do número, colocar a própria base logo depois do número, né? São as formas mais comuns. Além disso aqui, a gente pode colocar, né? Se a gente estiver trabalhando num sistema computacional, vocês vão ver que muitas vezes um número ele é representado dessa forma: 0, B, e aí eu coloco aqui, ó, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Pronto. Isso aqui é uma representação na base binária. Podia ser 0D, aí eu tenho aqui 1, 2, 4, 6, 5. Isso aqui é uma representação na base decimal. 0H, né? O H normalmente é minúsculo que fica representado. 0H. E aí a gente tem aqui, né? A, 2, 4, B. Isso aqui é um número em hexadecimal. Vocês vão ver que existe também essa representação. A gente aqui em circuitos lógicos vai focar nesse tipo de representação. Aí você diz, pô, mas espera aí, surgiu um problema aí, né? Porque a gente está aqui, ó, está representando esse valor aqui, ó, usando essa simbologia, 2763D. Como é que eu sei que isso aqui não é um número em hexadecimal? Por quê? Porque se você ver aqui, ó, D faz parte do conjunto de números de hexadecimal. Como é que eu sei que isso aqui, esse D aqui está representando a base e não um símbolo? Porque D é um símbolo de hexadecimal. Pois é, tá aí, né? A gente não tem como identificar isso. Para resolver isso, a gente não vai trabalhar com essa simplificação, com essa representação. A gente vai minimizar essa fonte de problema. Aí você diz, pô, mas se existe, por que que a gente não vai utilizar? Porque o que é que acontece? Esse tipo de representação era uma representação muito utilizada também em sistemas computacionais. Só que para fazer isso, a gente tinha que dizer, né, logo no início, ó, o último caractere sempre representa a base. Se o jogo for aberto, se logo no início o cara já diz, o último caractere sempre representa a base, não tem problema nenhum. A gente pode utilizar isso aqui
tranquilo e calmo. Para minimizar isso aí, para a gente não ter nenhum problema de, mas faltou dizer se o último caractere representava a base. A gente vai trabalhar com essa forma aqui ou essa forma aqui. E aí, né, aqui está o número, aqui está a letra. Essa letra pode ser D, B, H, O, né, a depender do tipo de base que a gente estiver utilizando. Pulou aí mais uma dos problemas aqui da minha apresentação, mas tudo bem. No sistema decimal, o que é que a gente tem? Né? É o sistema mais utilizado, possui 10 símbolos. Isso aqui a gente já viu. Vai de 0 a 9. Né? Cada um desses símbolos, dependendo da posição que ele tiver, ele vai contribuir com um que a gente chama de peso. Né? Se você tira esse símbolo 3 aqui, se você coloca ele, se você tem um número com 1, 2, 3, 4 caracteres, se você bota o 3 aqui nessa posição, ele representa um valor. Mas se você bota o 3 aqui nessa posição, ele representa apesar de ele estar representando a quantidade 3, ele vai representar a quantidade 3 com um peso. Que peso vai ser esse? 10 elevado a 1. Porque a gente está no sistema decimal. Se ele tiver aqui, 10 elevado a 2. Se ele tiver aqui, 10 elevado a 3. É o peso com o qual esse 3 está entrando na representação desse número. E esses pesos têm nomes, né? Unidade, dezena, centena, milhar e assim por diante. No sistema binário, a gente só tem 2 símbolos, 0 e 1. Aí você diz, caramba, então deve ser simples demais. Você vai ver que tudo quanto é coisa que é feito no mundo decimal, no mundo binário, é feito de uma maneira extremamente simples. Só tem 2 símbolos. As operações que a gente faz no sistema decimal, no mundo binário, também são muito mais simples. Você só precisa lembrar de 2 combinações. Se eu pegar assim, 5 e 7 e faço a soma, ele dá um valor. Se eu pego 3 e 8, dá outro valor. Se eu pego 7 e 2, dá outro valor. Então, a depender da combinação que você faz dos números, você vai ter um valor para cada combinação. Em binário não tem isso. Em binário, você só precisa lembrar de 4 combinações. 0 com 0, 0 com 1, 1 com 0 e 1 com 1. Pronto, 4 combinações. Então, é relativamente simples. Qual é o problema? É maçante, porque a quantidade que antes você representava com poucos símbolos, em binário, você vai precisar de mais símbolos para representar. Cada algarismo, ou seja, cada caractere no sistema binário tem um nomezinho que a gente já falou, né? Bit. Então, esse número aqui, ele está sendo representado por 3 bits. Você diz, então isso é bit. Isso é bit. Então, cada um desses símbolos, né, cada um desses caracteres, cada um desses algarismos em um número binário, ele tem um nome. E esse nome é bit. Então, a gente pode ter números que são representados com 2 bits, com 3 bits, com 4 bits, com 5 bits, com 10 bits. Num sistema computacional, esse número de bits para representar uma quantidade é fixa. A gente não tem a liberdade de aumentar ou diminuir essa quantidade de bits. Não é como no mundo matemático. No mundo matemático, eu quero representar a quantidade 10. A quantidade 10, vocês vão ver que é representada por essa combinação aqui de bits. 1, 0, 1, 0. E, não é 10, 10, não. Nem é 1010. É 1, 0, 1, 0. Né? A gente já viu que a representação em binário vai ser assim. Então, essa representação aqui representa a quantidade 10. Né? Significa que eu tenho aqui 10 unidades de alguma coisa. Essas 10 unidades de alguma coisa no mundo matemático, elas podiam ser representadas assim, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Mas eu quero representar com mais zeros. Pronto, bota mais 0 aqui. 0 à esquerda, né? O 0 à esquerda não serve de nada. Pronto. No mundo computacional, a gente não tem essa flexibilidade.
No mundo computacional, eu digo, todos os números em binário, todos os números desse computador, eles vão ser representados com apenas 8 bits. 8 bits. Aí você diz, certo, vão ser representados com apenas 8 bits. Se eles são representados com apenas 8 bits, qual é o maior valor que eu consigo representar com apenas 8 bits? Pronto. Isso é uma coisa que a gente vai ver muito aqui. Essa limitação que o sistema computacional tem. Certo? Vamos passar para... bom, a outra coisa que eu já falei, né? A expressão oral é diferente. Isso aqui não é 1010, isso aqui não é 1010, isso aqui é 1010, né? A leitura dos números binários ela é diferente da leitura dos números decimal e assim por diante. O caractere mais à esquerda é o que a gente chama de bit mais significativo. Então, esse bit aqui é o bit MSB, né? O bit mais significativo. E esse caractere aqui, mais à direita, é o LSB, o bit menos significativo. Cuidado, tem muita coisa no sistema computacional que é representado por isso aqui. O cara fala só isso aqui. E isso aqui. Vou dar um exemplo. Quando a gente começar a falar de números negativos, vocês vão ver que uma das formas de representar um número negativo é trocando o MSB. Então, eu pego o bit mais significativo e uso ele para representar o sinal daquele número. Se for um número positivo, o bit mais significativo vai ter um valor. Se for negativo, o bit menos significativo, o mais significativo dele vai ter outro valor. Então, isso é uma forma de analisar esse tipo de representação, né, de trabalhar, de mudar com esse tipo de representação. Na base octal, a gente tem aqui, né, 8 símbolos. Segue a mesma linha das outras bases. Né? Aqui tem um exemplo, né, 563. 563 aqui não representa a quantidade 563. Ela representa uma quantidade que está, né, no formato ou na base octal. A gente pode converter dessa base aqui para uma base decimal para saber qual é a quantidade que esse valor está representando. Lembre, a quantidade não muda. Né? A quantidade sempre é a mesma. Ela só muda a forma que você está representando. Então, se aqui eu estou representando uma certa quantidade com esse valor aqui em octal, qual seria a forma de representar essa mesma quantidade aqui, essa quantidade está sendo representada aqui com esse valor, qual seria a forma de representar essa mesma quantidade numa base decimal? A gente vai ver como é que faz para converter de um para outro. Na base hexadecimal, também a mesma coisa. O uso dessas letras aqui, elas facilitam, né, o manuseio. Então, elas facilitam com que a gente represente, né, quantidades maiores do que 9, utilizando essas letras que também são comuns para a gente. Aqui outro exemplo, né, de uma representação de uma quantidade na base hexadecimal. Bom, a outra coisa que a gente precisa ter noção é que quando a gente trabalha com um sistema de numeração em qualquer base, a gente deve observar algumas características, né? A primeira coisa, o número de dígitos que é utilizado na base, sempre o número de caracteres que a gente usa naquela base representa o tamanho da base. Sempre representa o tamanho da base. Outra coisa que é importante a gente saber, né? Isso aqui é uma coisa. Outra coisa que é importante a gente saber, o maior dígito, o maior símbolo que a gente tiver, né, representa uma quantidade que é sempre a base menos 1. Então, quando eu digo assim, no sistema decimal, qual é a maior quantidade que eu consigo representar utilizando apenas um símbolo? Base menos 1, 9. No sistema hexadecimal, qual é a maior quantidade que eu consigo representar? Base menos 1, 15. E assim por diante. O dígito mais significativo está à esquerda e o menos significativo à direita. Isso não muda, né? A gente não está mudando, assim,
mesmo que você mude a base, essa notação posicional vai continuar a mesma. A gente não altera isso aí. Vai de uma posição para outra tem um peso igual a uma potência da base. Então, ó, vou tomar cuidado com umas coisinhas aqui. Se eu pegar aqui assim, ó, e somar 32 com, vamos botar aqui, 9. Se a gente aprendeu isso aqui, tranquilo, né? 9 com 2 dá 11, vai 1. E aqui o resultado disso aqui é 4. Então, o resultado dessa soma é 41. Pronto, quando a gente fez essa soma aqui, o que foi que aconteceu? O vai 1 que veio dessa coluna para essa coluna aqui, ele contribuiu de uma forma. Que forma foi essa? Ele contribuiu como se eu estivesse fazendo uma operação que é essa daqui, ó. 3 vezes 10 elevado a 1, mais 1 vezes 10 elevado a 1. Foi isso que aconteceu quando eu coloquei um 1 nessa coluna aqui. Eu coloquei um 1 contribuindo para essa coluna com o mesmo peso que a coluna já tinha. Então, o vai 1 de uma posição para outra tem um peso igual a uma potência da base. Se aqui a potência da base é 1, né, é 10 elevado a 1, o vai 1 que vai vir para cá tem que ter esse mesmo peso. Ele não pode ter um peso diferente. Certo? Então, isso aqui vai funcionar também para qualquer base. Em geral, se toma a base decimal como referência. Por quê? Porque é a base que a gente entende. É a base que a gente trabalha. Beleza? Bom, então aí tem exemplo, né, de uma base para outra. Então aqui a gente tem uma base, a base que a gente chama de... cadê? Apagou? Foi? Apagou. Deixa eu botar aqui. Aqui é o binário. Binário. Aqui eu sei que é o hexa, aqui é decimal. Aqui eu sei que é hexa. Os mais íntimos, sabe? Os mais íntimos não chamam mais hexadecimal, não. É hexa. E aqui também vai ser binário. É binário também? Não, aqui é octal. Octal. Professor, como é que você sabe que esse aqui é octal? Né? Como é que sabe que isso aqui é octal? Ó, simples. Qual é o maior número que eu consigo representar com os símbolos de uma base? Usando um símbolo só. Um símbolo só. Qual é o maior número que eu consigo representar? Base menos 1. Se eu estou falando da base octal, o maior número que eu consigo representar utilizando apenas um símbolo vai ser 7. Então, se você observar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do 7 para frente, eu preciso de 2 símbolos para representar. Por quê? Porque eu só consigo representar, a maior quantidade que eu consigo representar com um símbolo só é base menos 1. Então, ó, daqui para frente, eu preciso de 2 símbolos para representar. Aí, olha que interessante. Aqui em decimal, eu tenho a representação de 1 a 15. Né? Ó, chegou em 9, aqui 10, 11, 12, 13, 14, 15. Em hexadecimal, eu só preciso de um símbolo para representar essas mesmas quantidades. Então, ó, quando chegar em 10, em hexadecimal, eu represento 10 como sendo A. Então, em decimal, eu preciso de 2 símbolos, em hexa, só um. E assim por diante até 15. Quando passar de 15 em hexadecimal, o que é que vai acontecer? Eu vou precisar de 2 símbolos para representar o número. Em octal, ó, até o número 7, as quantidades são as mesmas. 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3, até aqui. Quando chegar em 7, eu não consigo representar uma quantidade maior do que 7 com apenas um símbolo. Eu preciso de 2. Então, aqui, ó, 8 em octal. 8 em octal é 1, 0. Não é 10. 1, 0. Essa vocalização, a palavra, né, que a gente tem associada às quantidades, elas são características do sistema decimal. Beleza?
Daí para frente, né, a mesma coisa. Em binário, aí em binário não tem segredo. Em binário, qualquer número maior do que 1, lembrem, né? Base menos 1. Se a base é 2, a maior quantidade que eu vou conseguir representar com apenas um símbolo em binário é 1. Então, eu só consigo representar 0 e 1 com apenas um símbolo. Se eu quiser representar 2 em binário, eu vou precisar de 2 símbolos. Tá aqui, ó. 1 e 0. Isso aqui é 2 em binário. 1 e 0. Isso aqui é 3 em binário. 1 e 1. 1, 0, 0 é 4 em binário. 5 em binário. 1, 0, 1. E assim por diante. Lembra que eu falei que 10 era representado por 1, 0, 1, 0? Aqui, ó. 10 é representado em hexadecimal por A, é representado em octal por 1, 2 e é representado em binário por 1, 0, 1, 0. Certo? Bom. Mas e aí? Como é que a gente faz para converter de um mundo para o outro? Como é que a gente sai do mundo decimal, do mundo octal, do mundo hexadecimal, do mundo binário? Como é que a gente sai de um e vai para o outro? A gente basicamente vai trabalhar com isso aqui, né? Com essa estrutura aqui. Que estrutura é essa? É uma estrutura que permite a gente viajar entre esses mundos. Existem com bases que a conversão é direta e existem bases que a conversão a gente precisa passar por uma outra base para poder chegar nela. Então, ó, da base decimal, você consegue chegar em qualquer outra base utilizando essas estruturas. O que é isso? Se eu quiser converter de decimal para hexadecimal, o que é que eu faço? Uso o que a gente chama de procedimento da divisão. Se eu quiser converter de hexadecimal para decimal, eu uso o polinômio. Do mesmo jeito, de octal para decimal, polinômio. De decimal para octal, divisão. Binário, de binário para decimal, polinômio. De decimal para binário, divisão. De hexadecimal para binário, agrupamento de bits. De binário para octal, agrupamento de bits. Tanto agrupamento como divisão de bits. A gente vai ver que é a mesma coisa, né? Por isso que a setinha aqui está para um lado e para o outro. Mas é sempre utilizando esses agrupamentos. E se eu quiser converter de octadecimal para hexadecimal? Aí não tem jeito. A gente tem que sair de octadecimal para binário e de binário para hexadecimal, ou de octadecimal para decimal e de decimal para hexadecimal. Professor, sabe como é que é, né? Eu sei que esse negócio é meio pesado. Mas, assim, se o senhor tivesse desesperado, tivesse querendo saber, assim, o jeito mais simples de fazer isso aí, o que é que o senhor faria? Gente, não tem segredo. Quando vocês começarem a fazer isso aqui, vocês vão perceber nitidamente que é muito mais fácil sair daqui, vir para cá, e daqui, vir para cá. Trabalhar com isso daqui para cá, vai envolver polinômio e divisão. Do mesmo jeito, sair daqui para vir para cá, vai envolver polinômio e divisão. Daqui para cá e daqui para cá é só agrupamento de bits. Vocês vão ver que é bem mais fácil trabalhar com os agrupamentos de bits do que dividir e multiplicar. No fim das contas, esse polinômio nada mais é do que um conjunto de multiplicações e somas. Aqui é divisão. Certo? Bom, se eu estiver fazendo uma divisão, se eu estiver fazendo uma conversão de decimal para qualquer outro sistema, normalmente é feita uma divisão inteira e um conjunto de divisões sucessivos pelo valor da base até que o quociente seja menor do que a base. Certo? O valor na base nada mais é do que a composição do último quociente, o bit mais significativo, com todos os restos. Então, quando a gente realizar a operação, vocês vão ver que o bit mais significativo, na verdade, é o último valor que foi dividido. Vamos entender? Como é que eu represento, por exemplo, o valor 125, que está em decimal, como é que eu represento ele em binário? Bom, voltando aqui, ó.
Se eu quero sair de decimal e vir para binário, eu uso divisão. Se eu quero sair de decimal e ir para binário, eu uso divisão, certo? Então, vamos lá. Tá aqui, ó. 125 dividido por 2. Perceba, aqui a gente não vai fazer aquele métodozinho, a gente pode até fazer, mas a gente vai pegar o número como um todo. A gente não vai dividir aqui 12 dividido por 2 dá 6, aí a gente vai pegar 5 dividido por 2 dá 2 e resta 1. Não, a gente vai pegar o número como um todo aqui. Isso é mais fácil. 125 dividido por 2 é 62 e tem resto 1. Pronto, guardou esse número. Aí o que é que você faz? Pega 62 agora, que foi o número que sobrou depois da primeira divisão por 2. 62 dividido por 2 é 31. 31, dá fechadinho. 31 e dá resto 0. Aí você pega agora 31 e divide por 2. 31 dividido por 2 é 15. 15 e resto 1. Aí você vai, pega esse 15 aqui e divide por 2. 15 dividido por 2 é 7. 7 e dá resto 1. 7 dividido por 2 é 3. 3 e dá resto 1. 3 dividido por 2 é 1 e dá resto 1. Pronto. 1 é menor do que a base. Não dá para a gente dividir de novo. Qual é o valor de 125 em binário? Esse bit aqui, ó, vai ser o MSB e esse bit aqui vai ser o LSB. E aí é só continuar. É só organizar a informação. Você vai e coloca, né? Bit mais significativo, 1, tá aqui. Bit, logo depois do mais significativo, 1, é só inverter. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Pronto. Esse valor aqui é 125 em binário. A quantidade não muda. O que muda é a representação que a gente está utilizando. Beleza. E se eu tiver, ó, 538 em decimal, se eu quiser representar esse 538 em hexadecimal, como é que eu faço? A mesma coisa. Vou pegar aqui, ó, 538 dividido por 16. 538 dividido por 16 é 33 e dá resto 10. Aí, ó, pego 33 e divido por 16 de novo. Dá 2 e resto 1. Pronto, eu pego agora 2, 1 e 10. E vou representar isso aqui em hexadecimal. Só que aí lembrem, em hexadecimal, a quantidade 10, ela é representada por outro símbolo. Que símbolo é esse? 10. Que símbolo é esse? A. Então, ó, o número é 2, 1, A. Esse número aqui representa 538 em hexadecimal. Certo? Esse processo é o processo que vai ser utilizado de qualquer base para, de decimal para qualquer base. De decimal para qualquer base é um processo de divisão. Você vai fazer isso com binário, com hexadecimal, com octal, com ternário, com uma base 5, uma base 6, qualquer coisa do tipo. Certo. E se for o contrário? E se eu quiser sair, né, de binário e quiser ir para decimal? Bom, como é que funciona aquele polinômio que foi falado? Bom, aquele polinômio que foi falado usa nada mais, nada menos do que o que a gente chama de lei de formação, que é basicamente a notação posicional que a gente já falou tanto. Qualquer número, ele é composto por um conjunto de coeficientes vezes a base, mais, quer dizer, ele nada mais é do que o somatório de um conjunto de coeficientes vezes a base, né? Onde esse i vai de 0 até o tamanho do número. Vou botar aqui M. Então, é AI vezes abaixo, um somatório. Então, se a gente quer representar um número que estava na base decimal, que estava na base binário em uma base decimal, a gente só precisa seguir esse conjunto de esse polinômio, essa estrutura que a gente chama de uma estrutura polinomial. Gente, até aqui todo mundo entendeu?
Vou dar um pausa aqui agora, antes de fazer o exemplo. Aqui. Até aqui, todo mundo está entendendo? Sim, sim, sim. Beleza, tá de boas, tá tudo tranquilo. No caso, professor, da hexadecimal para octal, não tem como fazer direto, não, né? Não. Essa é o único inconveniente que a gente tem entre essas bases mais usuais. Se você está em hexadecimal e quer sair para octal, você não tem uma lei de formação que, assim, joga direto um para o outro. Você tem que passar por uma base intermediária. Essa base intermediária, ela, assim, tem esse inconveniente, digamos assim, de você ter que sair de um para o outro. Você vai entender por quê. Porque quando a gente sai, deixa eu botar de novo aqui, quando a gente sai dessa base para essa base, a gente vai estar mexendo diretamente com a quantidade de bits que a gente usa para representar os dois. Então, quando a gente usa tanto divisão como o polinômio, a gente não consegue migrar diretamente de um para o outro. Eu vou fazer um exemplo agora para vocês entenderem como é que é o processo de conversão de base, e depois a gente vai trabalhar mais um pouco, na próxima aula a gente vai trabalhar mais um pouco em cima dessas operações e desse processo de conversão, certo? Eu, inclusive, vou deixar uma lista lá depois para vocês observarem, beleza? Pronto, então vamos para o exemplo. E aí vocês, qualquer dúvida, né, novamente, podem entrar em contato. Podem dar um alô aí. Certo, o exemplo é da matemática alienígena. Né? Isso é um exemplo que foi interessante, porque esse exemplo aí é um exemplo que tinha numa prova de concurso. Né? Então, é óbvio que, assim, eu gosto de falar que existem exemplos que são aqueles exemplos de sala de aula e existe a vida real. Né? A vida real dificilmente é como os exemplos que a gente vê em sala de aula, né? Aquela coisa, tem aquele meme, né? Ah, o professor na sala de aula pergunta quanto é 1 mais 1, né? Na prova ele bota qual é a integral de... Aí é complicado, né? Mas, assim, o mundo real, ele usa isso que vocês estão aprendendo como ferramenta. No fim das contas, é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? A gente está tentando explicar a vocês como usar ferramentas. No fim das contas, quando aparece um problema assim, da vida, eu estou lá na minha indústria, ou eu estou lá desenvolvendo um projeto pessoal, ou alguma coisa do tipo, não tem, assim, uma etapa do projeto, assim, o projeto não é faça a conversão de decimal para binário. Isso não é um projeto. Normalmente, esse processo, ele está diluído dentro do projeto. E você tem que identificar isso. Então, assim, esses exemplos, o exemplo da matemática alienígena, você vai ver que é aquele típico exemplo de sala de aula, mas que no mundo real não ia ser uma coisa assim, não ia ser feito desse jeito. Eu vou tentar explicar, inclusive, o porquê. Então, vamos por exemplo. Um disco voador sobrevoando a Terra largou 2 caixas, né? Não são caixas maternas, não, como no universo DC aí. Mas, assim, são 2 caixas quaisquer. Deixou essas 2 caixas. Na primeira estava gravado, tinha uma placazinha na caixa, né, que estava gravado uma mensagem, né? Entre outras coisas, a quantidade de objetos que tinha dentro da caixa era representada por esse símbolo aí. Então, os caras sabiam que dentro de uma caixa, né, tinha uma quantidade e que esse símbolo que estava lá em cima da caixa, lá na parte de cima da caixa, representava essa quantidade que tinha de objetos lá dentro da caixa, certo? Pronto. Na segunda caixa estava esse outro conjunto de símbolos. E eles também sabiam que essa quantidade, que esses símbolos aí representavam a quantidade de objetos da caixa. Quando eles abriram a primeira caixa, eles encontraram 110 objetos. Né? E lá no documento, tinha um documento lá dentro da caixa também, que tinham alguns cálculos, e um dos cálculos que tinha no documento era esse que está aí nessa plaquinha. Certo? Pronto.
Quando eles verificaram os cálculos que tinham lá no documento, eles concluíram que todos os símbolos usados, né, todos os símbolos que os caras podiam utilizar, os alienígenas podiam utilizar, estavam naqueles papéis. Não tinha, assim, a possibilidade de existir algum outro documento com um símbolo diferente. Todos os símbolos que eles precisavam saber estavam naqueles papéis e naquelas plaquinhas. Todos. Então, quantos objetos, a pergunta agora é, quantos objetos seriam encontrados se a gente abrisse a segunda caixa? Perceba, vamos voltar aqui no início. Uma nave lá, um disco voador, soltou 2 caixas, né? A primeira caixa estava com esse símbolo na capa, lá em cima da caixa, e eles verificaram que esse símbolo representava a quantidade de objetos que tinha na caixa. Eles abriram a caixa, contaram os objetos e viram os documentos, e eles concluíram que esse símbolo que tinha aí representa a quantidade de objetos que tem na caixa. Só que tem uma segunda caixa. A segunda caixa tem esse símbolo aí. O que eles querem saber é quantos objetos tem dentro dessa caixa sem abrir ela. Só olhando para esse símbolo aí, eles querem saber quantos objetos tem dentro da caixa sem abrir ela. Só que além desses 2 símbolos que tem nas 2 caixas, né, eles tinham os documentos. E nos documentos tinha essa operação aí, essa operação bem aqui, né? Eu estou apontando para a tela do computador e esquecendo de fazer isso aqui. Tinha essa operação aqui. E aqui, com essa operação, juntando com as 2 placas, eles já viram todos os símbolos que essa civilização utilizava. Certo? Pronto. O que eles querem saber, no fim das contas, quantos objetos tinham na segunda caixa, sem precisar abrir a segunda caixa. Essa é a bronca. Essa questão foi uma questão de concurso. Não falei, né? Tinha lá num concurso uma questão dessa. Aí você diz, por que é que essa questão é aquela típica questão de exemplo, professor? Por que é que no mundo real não iam fazer uma coisa dessa? No mundo real, a primeira coisa, né? Eles provavelmente sequer iriam abrir a primeira caixa sem antes ter feito, sei lá, um raio-x ou qualquer coisa do tipo, né? Ninguém vai mexer num negócio alienígena assim, é o Deus dará, né? Você pegou, então vamos abrir aqui para ver o que é que tem dentro, né? Então, tipo, tem uma série de protocolos quando eles estão fazendo, quando eles estão trabalhando com material extraterrestre. As pedras da Lua, quando vieram, os caras não podiam tocar, né? Eles tiveram que passar por todo um processo para que efetivamente os cientistas pudessem entrar em contato com aquilo. Eles não sabem de que material era aquilo ali. Então teve uma série de protocolos que foram feitos antes daquele material ser manuseado, efetivamente, né? Então, imagine uma caixa com escritos alienígenas. Bom, então vamos dar uma exercitada nessa massa aí, né? Massa cerebral, para a gente tentar entender como é que resolve esse problema. Bom, a primeira coisa para tentar entender como é que resolve esse problema é dividir ele em passos. Então, tem 3 passos que a gente pode fazer, né, para determinar, obter essas coisas. Qual é o primeiro passo? Primeira coisa, a gente precisa determinar qual é a base do sistema numérico dos alienígenas. Segundo passo, achar o equivalente de cada símbolo numa base conhecida. Uma vez que a gente sabe qual é a base deles, a gente vai tentar converter aqueles números para uma base que a gente conhece. Sugestão decimal. Depois disso, converter os números para a base apropriada. Certo? Aí a gente vai converter os números e aí a gente vai fazer um mapeamento, né? Cada símbolo corresponde a um certo símbolo na nossa base decimal e aí fazer o nosso trabalho. Qual é o pulo do gato nessa questão, né? O pulo do gato nessa questão é: verificou-se todos os cálculos desse documento e conclui-se que todos os símbolos usados e necessários a quaisquer operações eram os que tinham aparecido nas informações acima. Lembra o que a gente viu, né? Como é que a gente define a base de um sistema numérico? Observando quantos símbolos a gente tem naquele sistema numérico. Aquele sistema numérico, né, a quantidade de símbolos que tem naquele sistema numérico representa a base desse sistema numérico. Então, se a gente pegar aqui as nossas 3 informações e observar bem direitinho, a gente tem aqui, ó, um símbolo, 2, 3.
Aí aqui, ó, 4, esses dois aqui se repetem. Então, esse símbolo já existe. A gente só tem 4 símbolos diferentes até agora. Aí vem para cá, ó, 5 é um símbolo diferente. Esses dois aqui se repetem de novo. 6, outro símbolo diferente. O resto aqui é tudo igual. Então, se a gente só tem 6 símbolos diferentes, que base é essa? É uma base 6. A base desse sistema numérico é 6. Isso quer dizer o quê? Que os alienígenas tinham 3 dedos em cada mão? Pode ser. A gente não sabe. O que importa é que eles usam base 6. Sabendo que eles usam base 6, pronto. A gente tem aqui, ó, esse símbolo, esse. Cada um deles vai representar uma dada quantidade. Aí você pode pensar, então pronto, se eles correspondem à base 6, aqui é simples, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? Não sabemos. A gente não sabe se essa ordem com que esses símbolos foram colocados, se ela está mapeada desse jeitinho aqui. Podia ser que esse alfa aqui, ele não representasse 3, ele estivesse na posição do 1. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é converter cada símbolo aqui para um representante numa base que a gente conheça, na nossa base decimal. Então, ó, se eu sei que é base 6, e eu sei que esse símbolo aqui, esse símbolo, corresponde a 110, o que é que eu vou fazer? Eu vou converter 110 para a base 6. E aí, sabendo qual é o valor que 110 corresponde na base 6, eu vou pegar e associar, levando em consideração, ainda tem outra coisa, né? Por que eu digo novamente que essa questão é aquela questão de exercício? A gente não sabe se os alienígenas usam notação posicional, mas a gente está assumindo que eles fazem isso. Então, eu vou assumir que, quando eu converter isso aqui para base 6, o valor que der, eu vou associar diretamente a cada um desses símbolos aqui, considerando que eles trabalham com notação posicional. Então, eu simplesmente pego 110, que é na base decimal, e eu converto de decimal para a base 6. Lembra, converter de decimal para qualquer outra base é simplesmente dividir, processo de divisão. Então, aqui, ó, 110 dividido por 6 é 18 e sobra 2. 18 dividido por 6 é 3 e sobra 0. Considerando que a notação, né, é sempre aqui, ó, no sentido inverso, então, 110 em decimal nada mais é do que 302 na base 6. Pronto. Essa é a conversão direta. Se na base 6, 110 é 302, então eu posso dizer aqui que cifrão corresponde a 3, hash corresponde a 0 e comercial corresponde a 2. Pronto, já achei 3 dos símbolos. Tá aí, ó. Vamos retomar a soma inicial. Se eu já achei 3 dos símbolos, eu já posso colocar lá naquele documento, bem aqui assim, ó. Eu já posso vir aqui nessa parte aqui, né? E substituir os símbolos que eu já achei. Eu já achei esse símbolo, já achei esse símbolo e já achei esse. Então, aqui, ó, eu já tenho tudo isso aqui. Tá lá. O que é que eu preciso saber agora? Para que eu consiga achar esses outros símbolos. O que é que eu preciso saber, né? Primeira coisa, eu preciso saber que operação é essa daí. Tem formas de saber que operação é essa daí. No nosso mundo, toda vez que a gente faz uma operação entre 2 operandos e o resultado utiliza mais símbolos do que os 2 operandos, que operação é essa? Alguém tem noção? Adição Soma ou ou multiplicação. Pronto, podia ser soma ou podia ser multiplicação, não é isso? São 2 operações que incrementam a quantidade de dígitos que o resultado dá. Só que, novamente, né? Questão de exercício, né? Não é mundo real.
Se fosse uma multiplicação, o resultado dessa operação aqui provavelmente teria mais de uma linha. Teria aqui, ó, já que são 3 operandos aqui embaixo, a gente ia ter uma coisa dessa, e a gente ia ter um valor muito maior, né, talvez, deslocado aqui assim, né? Vários, vou botar X. Bom, caracteres aqui, vários caracteres aqui embaixo. Ia dar muito maior. Essa operação aqui, intuitivamente, é uma operação de adição. Até porque tem outra coisa que corrobora para esse resultado. Se você observar, a gente tem aqui já, ó, o que representa a nossa operação de adição. Se você somar 3 e 0, isso aqui vai dar 3. Independente se a base, assim, para qualquer base acima de 3, sempre que você somar 3 e 0, o resultado é 3. Bom, vamos para a próxima. Como é que a gente faz para identificar os outros números? Aí tem mais algumas operações que a gente pode fazer. A gente tem que analisar o que é que ocorre quando a gente tem a soma de 2 números formados por 3 algarismos na base 6. O que é isso? Qual é o maior número de base 6 que a gente consegue representar com 3 algarismos? 5, 5, 5. Esse é o maior número que a gente consegue representar. Que número é esse em decimal? Aí a gente faz o processo contrário. Percebam, tinha uma forma muito mais simples de resolver essa questão. Mas essa forma muito mais simples de resolver essa questão depende de algo que vocês ainda não aprenderam, que é realizar operações em outra base. Vocês ainda não sabem, isso a gente vai aprender, como é que a gente soma em binário, como é que a gente soma em hexadecimal, como é que a gente subtrai em binário, e assim por diante. Então, a gente está tentando identificar esses números fazendo a conversão da base 6 para a base decimal, realizando a operação em decimal, depois voltando de decimal para a base 6. Então, vamos fazer aqui mais um desses vai e vens. Se eu tenho... Qual é o maior número que eu posso representar na base 6? É 555. Qual é o valor desse número em decimal? O valor desse número em decimal, eu vou converter isso aqui para decimal. Para converter isso aqui em decimal, eu vou usar a notação polinomial, que é 5 vezes 6, aqui ó, 5 vezes 6 elevado a 0, representa esse primeiro 5, mais 5 vezes 6 elevado a 1, representa esse segundo 5, mais 5 vezes 6 elevado a 2, que representa esse terceiro 5. Posição 0, 1 e 2. Quando você faz essa operação aqui, você vai ver que você vai ter 5 vezes 36, mais 5 vezes 6, mais 5 vezes 1. O resultado é 215. Então, 555 na base 6 corresponde a 215 em decimal. Então, quando é que eu tenho certeza que se eu somar 2 números, ele vai incrementar o próximo? Eu só tenho certeza de que a soma de 2 operandos vai incrementar o resultado em mais uma unidade, se esses 2 operandos forem iguais à maior representação que eu tenho em cada naquela base. Então, quando é que eu tenho certeza que eu somando aqui, vamos dizer que é decimal, se eu pegar aqui, ó, 123 e somar com 532, isso aqui não vai estourar esse valor aqui. Isso aqui vai ter um resultado que é representado por 3. Eu só tenho certeza que vai aparecer um quarto aqui. Eu só tenho certeza. Não quer dizer que é a única opção. Eu só tenho certeza que vai aparecer um quarto caractere aqui se eu somar 999 com 999. Isso é certeza de que o resultado vai ter 4 caracteres. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou pegar 215 em decimal e vou somar com 215 em decimal. O resultado disso dá 430. 430 é o número que, quando eu jogar para hexadecimal, vai ter 4 caracteres. Porque eu tenho certeza que eu estou somando 555 com 555 e eu sei que o resultado dessa soma tem que dar um número com 4 caracteres.
Então, quando eu converter 430, que está em decimal, quando eu converter isso para hexa, isso vai ter que ser um número com 4 caracteres. E é isso que acontece. O processo de divisão está aqui. 430 em decimal corresponde a 1554. Pronto. Se eu sei que o quarto caractere, quando eu somo os dois maiores valores, quando eu somei aqui, né, os dois maiores valores, se eu sei que esse quarto valor obrigatoriamente é 1, eu posso substituir o porcento, que era o que tinha aqui, por 1. Eu descobri o valor do porcento. Então aqui, ó, é 1, logo aqui vai ser 1 e aqui também vai ser 1. Agora só ficou interrogação e o arroba, para a gente descobrir qual é o valor. Que operação agora eu preciso fazer aqui para descobrir quem é interrogação e quem é arroba? Agora ficou fácil. Se a gente sabe que aquela operação é uma adição, se eu sei que isso aqui com isso aqui, a operação que está sendo realizada aqui é uma adição, eu tenho o valor desse número aqui e tenho o valor desse número aqui, como é que eu descubro esse número aqui? É só eu fazer uma subtração. É só eu diminuir esse valor desse valor. E aí eu vou ter esse valor aqui. Só que aqui, ó, é 1013 em base 6 e 123 em base 6. Eu ainda não sei fazer isso, essa subtração direta com a base 6. Eu só sei fazer isso em decimal. Então, o que é que a gente vai fazer? Converter isso aqui para decimal, converter isso aqui para decimal. A gente já sabe, né? Quando a gente converte isso aqui para decimal, a gente vai utilizar notação polinomial. Convertendo isso aqui para decimal, essa parcela aqui corresponde a esse valor em decimal, e essa parcela aqui corresponde a esse valor em decimal. Agora eu só subtraio um do outro. Subtraindo um do outro dá 174 em decimal. Aí o que é que eu faço? Converto 174 decimal para a base 6. Convertendo 174 decimal para a base 6 é isso aqui, 450. Se o resultado é 450, eu sei que aquele conjunto de números que tinha lá na segunda parcela da nossa operação vai ser representado por 450, então o meu interrogação corresponde a 4 e o arroba corresponde a 5. Se agora eu sei, né, todos os símbolos, agora eu posso dizer com certeza que o número que estava lá na segunda caixa corresponde a esse valor em hexadecimal. Qual é a quantidade de objetos que tem na caixa? É essa aqui, só que ela está representada em hexadecimal. Eu vou converter ela agora para decimal para saber, na nossa base, que quantidade é essa, sem necessariamente abrir a caixa. Quando a gente pega isso aqui, usa a notação polinomial de novo, tá aqui, ó, 5 vezes 6 elevado a 2, 3 vezes 6 elevado a 1, 2 vezes 6 elevado a 0, isso dá 200. Então, na caixa 2, a gente tem 200 objetos. Perceberam que esse tipo de problema, como eu falei, só para resumir aqui, para a gente finalizar a aula, esse tipo de problema é aquele típico problema que no mundo real vocês dificilmente vão lidar. É aquele problema para exercitar o processo de conversão de bases, né? Essa ferramenta, converter de uma base para outra, é uma ferramenta que vocês vão utilizar para resolver problemas mais complexos, né? Então, vão ter problemas onde conversão de base é só um passo, né? Mas o objetivo final não é converter base, é chegar a um resultado, a uma função, alguma coisa nessa linha. Beleza, pessoal? Bom, eu vou parar a aula por aqui. A partir da próxima aula, a gente vai continuar com essa parte de conversão de bases e a gente vai começar a trabalhar com o que nós chamamos de operações básicas para as novas bases que a gente utilizou, né? Essas bases, base hexadecimal, base binária, base octal, tudo nessa mesma linha, beleza? Pronto.
Aí aquela coisa, a aula tá sendo gravada, eu vou finalizar a gravação agora. Daqui a pouco essa aula vai estar lá na minha pasta do meu perfil do Google, e aí eu só vou. A demora para eu coloco até o final da noite. Por quê? Porque eu vou esperar fazer o upload para o YouTube para poder compartilhar o link, certo? Então eu deixo a aula. Além da aula, eu vou deixar os slides e vou deixar o link também para o vídeo de sistema de numeração que já foi compartilhado lá no WhatsApp da turma. Eu percebi que tem 21 alunos matriculados na turma, mas tem 19 participantes, se eu não me engano, 18 participantes no grupo do WhatsApp. Então, ainda tem 2 alunos, se eu não me engano, que não entraram no grupo do WhatsApp. Eu não sei se esses 2 alunos realmente não fazem parte, não estão assistindo a disciplina, ou se eles simplesmente não acessaram o Zap. Mas depois eu vejo isso, tento entrar em contato, ver na questão da lista de presença quem é que está vindo e quem é que não está, para ter certeza. Beleza, pessoal? Gente, qualquer dúvida, entre em contato, como eu falei, não se acanhem. Foi um prazer estar com vocês aqui, né? Estou disponível, como eu falei, através dos contatos, caso vocês queiram tirar mais alguma dúvida. Caso não, nos encontramos quarta-feira, novamente, nesse mesmo canal e nesse mesmo bate-horário. Beleza? Boa noite para todo mundo, certo? Mais uma vez, prazer enorme estar com todos por aqui. Deixa eu parar aqui a gravação.